Nós vamos começar esse tema da live de hoje sobre essa questão de navegando no futuro e pensando nas competências essenciais que a gente precisa desenvolver para esses próximos anos, né? Até 2030, onde iniciamos, então, para essa década e também para a próxima década. Então, nós podemos pensar que nós estamos aqui em 2024, mais 6 anos, não é? Nós podemos pensar assim que é um período de um curso, do curso superior que uma pessoa faz. Dou boas-vindas aí, já quem está entrando agora, o Heitor. E essa live ela tem como objetivo nós melhorarmos hoje, prevendo aquelas capacidades ou qualidades que nós podemos desenvolver. No lugar onde nós estamos, nos estudos que estamos fazendo, nas empresas que nós trabalhamos, em qualquer lugar que a gente esteja, pode estabelecer um processo de melhoria continuada. E começando primeiro por umas boas disposições que nós podemos chamar de todos nós precisamos desenvolver essa capacidade de metacognição. O que é a metacognição? Fica aí também para vocês que estão assistindo, se tiver alguma dúvida para tornar a coisa assim como mais dialógica, pode fazer perguntas à medida que vocês quiserem. Assim que vão chegando as pessoas, a gente vai retomando o fio da meada. Mas a metacognição vem a ser a definição, quando a gente coloca metafísica, metacognição, é uma reflexão que a gente faz sobre os nossos próprios métodos de pensamento, nosso próprio método de aprender, nosso modo de aproveitar os nossos recursos intelectivos e volitivos para poder ter alguma estratégia diferenciada para aprender melhor, aprender com mais eficácia, ter maior capacidade de recuperação de elementos que nós já estudamos, de conseguir conectar umas ideias e uns conceitos com os outros para gerar e articular novas ideias, sendo uma pessoa mais criativa, mais desenvolvida no aspecto intelectivo. Então a metacognição é um aspecto básico, fundamental, para a gente poder se transformar numa pessoa diferenciada no momento em que as competências são chaves para o desenvolvimento profissional. Nós até na divulgação dessa live falamos de algumas linhas, de alguns veios, onde nós íamos falar sobre o que está acontecendo em termos de mudanças no mercado de trabalho por causa das tendências tecnológicas. Só um highlight já de uma tendência tecnológica, nós temos aqui uma influência muito grande da inteligência artificial. A inteligência artificial ela pode ser um instrumento para todos nós, para desenvolvermos a nossa atividade profissional, a nossa atividade de aprendizagem, nosso estudo. Então está aí elementos, instrumentos que nós podemos utilizar e aprimorar a nossa capacidade de aprender e gerar, vamos dizer, conteúdos, gerar novas ideias. Então são aprofundamentos importantes. Mudanças, habilidades que nós temos que adquirir, que são habilidades técnicas de grande valor, e hoje toda a parte assim ligada aos meios digitais, aos meios de comunicação, a internet, as redes sociais, a interação, acaba sendo uma habilidade importante e toda a tecnologia da informação está se desenvolvendo e nós temos aí elementos importantes no desenvolvimento de qualquer atividade profissional. As habilidades interpessoais, como comunicação, como trabalho em equipe, como negociação, como gestão de conflitos, são atividades importantes. Uma condição ou uma qualidade que nós chamamos de aprendizado contínuo é que toda a vida nós, pela quantidade enorme de conhecimentos e domínios de conhecimento que temos que ter, a nossa formação, o nosso conhecimento
não acaba, ele necessita uma continuidade ao longo de toda a nossa vida. Nós temos que aprofundar não só num conhecimento enciclopédico de Wikipedia, mas nós temos que interagir com pessoas para ganhar conhecimentos, trocar ideias, validar aquilo que nós estamos pensando, aproveitar a experiência de outras pessoas, outras empresas, outras escolas. Então, o aprendizado contínuo é para manter-nos, de fato, totalmente atualizados. A questão é como podemos estar atualizados num meio, numa condição, nas circunstâncias em que os conhecimentos são muito fluidos, vão se desenvolvendo sistematicamente. Uma coisa é o conhecimento básico, por exemplo, de matemática ou de física, que eles estão lá, há evoluções, mas são mais homogêneas e ocorrem de uma forma mais vagarosa. Mas a tecnologia, as formas de gestão, os produtos, o tempo de implantação das tecnologias na vida da sociedade, se transformando em produtos, em aceitação comercial, como foi a internet, o celular, depois o notebook, e todos os elementos que temos à nossa volta, que fazem parte hoje do nosso instrumental básico. Uma pessoa estará não alfabetizada, será um analfabeto digital, se não tem essa connaturalidade com todos esses instrumentos que nós temos entre as mãos, entre as redes sociais, entre a internet, os aplicativos, o uso da inteligência artificial, como aquele que pronunciava como que se tivesse inutilizado a pessoa que fica construindo as suas apresentações em PowerPoint, tendo um instrumento que pode já preparar a infraestrutura do PowerPoint, a visibilidade dele, pode dar os temas, os itens, os pontos a destacar, as referências, pode se utilizar disso. Fundamental, numa situação como essa, que só tem, vamos dizer assim, aprende mais, se utiliza melhor desses instrumentos tecnológicos, aquele que tem o conhecimento, aquele que busca o aprendizado, assim, como algo de tipo de metacognição. Eu costumo chamar também, já tenho vários vídeos sobre isso no canal do YouTube, quando nós falamos que nós já temos que ser estudantes estratégicos. Nós temos que conhecer o nosso próprio sistema de aprendizagem pessoal, como é que nós podemos aprender melhor, que estratégias temos que ter, porque o gargalo vamos ser cada um de nós. Nós temos que ter capacidade de aprender, escolher as técnicas de aprendizagem que são mais apropriadas a nós e aqueles conteúdos, aquelas práticas e aquelas interações que nós achamos mais convenientes para as nossas necessidades atuais. É como se fosse a alimentação. Cada um tem que saber a dose de alimentação que é que ele faz melhor, de acordo com a tua própria área de atuação. Quero agradecer aí a participação do Enzo, acho que é Veiga, o Goya e também o Heitor. Estamos dando início a essa live, estamos só falando dessas mudanças no mercado de trabalho, habilidades técnicas, habilidades interpessoais, aprendizagem contínua e adaptabilidade e resiliência. Vocês imaginem, eu sou uma pessoa que estou nessa fase me aproximando aos 70 anos de idade. Não é verdade que a gente está tendo que se reinventar? Muitas vezes não é uma questão de idade. Quer dizer, todos nós estamos imersos em instrumentos digitais com muito maior poder do que nós tínhamos poucos anos atrás, antes da pandemia, por exemplo. Quer dizer, a pandemia criou, assim, deu um impulso enorme a toda a utilização desses instrumentos. E para isso nós temos que utilizá-los a serviço de uma atividade que todos nós fazemos. Seja você na área humanística, na área do marketing, na área de engenharia, na área da medicina, na área do conhecimento literário.
Quantas vezes nós podemos utilizar todos esses métodos de informação e tecnologia para melhorar o nosso trabalho e tornar os nossos produtos, os produtos, quando eu digo, são produtos de conhecimento, são produtos de serviços, são produtos de objetos que nós entregamos para os nossos consumidores, enfim. Eu, agora que já estamos alguns aqui na live, dar algumas justificativas e por que razão, quando você consulta em sites, especialistas, e pergunta sobre quais são essas habilidades, essas competências chaves mais necessárias para o ano 2030, pensando nessa década e o início da próxima década, há quase que uma convergência em algumas trilhas que nós podemos discutir agora. Depois vocês vejam se concordam ou não. Eu digo das 4 trilhas de habilidades que são como que um map road, um mapa que nós temos que conhecer bem quais são as curvas de nível desse território. Nós temos um mapa e precisamos conhecer bem o território para explorá-lo, para caminhar nele. Então vamos usar essa imagem que o próprio Stephen Covey utilizava na imagem do território e a pessoa que conhece o território por meio de um mapa. O mapa não é o território é a realidade que está se reinventando todo o tempo. Na internet, nos instrumentos, na medicina, na engenharia, na educação à distância, seja o que for. Nós temos alguns elementos desse mapa, que todos nós temos que ser capacitados ou estar à altura de uma competência que é aprendizagem contínua, que exige voluntariedade atual, que exige não voluntarismo, mas uma capacidade de discernimento para entender em sã consciência que nós temos que buscar o conhecimento sistematicamente, de uma forma disciplinada. É como uma disciplina do profissional. O profissional de hoje tem que ser disciplinado em aprendizagem contínua. Portanto, em estudar, assimilar e ser um estudo não passivo, mas um estudo que tenha uma função criadora. E é lógico que vocês, depois quem tiver interesse, me pergunte no direct, a gente pode conversar sobre um livro que eu li já faz algum tempo, que me serviu na dissertação de mestrado, quando tive que trabalhar na questão da gestão do conhecimento, gestão de inovação. Isso foi no mestrado. O José Antônio Marina escreve um livro fantástico sobre a nossa inteligência criadora, inteligência criativa ou inteligência criadora. Uma inteligência criadora, ela desenvolve, uma pessoa que é dotada de uma inteligência criadora, é uma pessoa que não está a reboque de uma demanda do mercado ou das circunstâncias e daí vai estudar, como se fosse puxado pelas circunstâncias. É uma pessoa que conduz o processo, que procura o conhecimento, muda suas estratégias de conhecer. Uma hora é leitura, uma hora é por meio do vídeo, uma hora é por meio do debate, uma hora na participação de simpósios e congressos. E isso deve participar da nossa vida como aprendizagem contínua. É uma primeira linha. Depois eu vou destacar, ao que me parece, a justificativa para cada uma dessas qualidades incorporadas, assimiladas vitalmente, que se transforma numa segunda natureza, um modo de vida. Aprendizagem contínua, o pensamento crítico e resolução de problemas, a criatividade e inovação e as habilidades interpessoais, qualidade de relacionamento interpessoal. Vamos destacar aqui
as justificativas. Aprendizagem contínua. Por quê? Vocês têm 1 segundo para pensar e tentar formular na cabeça. Por que razão um bom profissional ou um profissional à altura das circunstâncias é aquele que busca esse hábito de aprendizagem contínua para o propositalmente? Justificativa é porque é essencial para a nossa empregabilidade. Devido a tantas mudanças, a tal intensidade de mudança, vocês devem conhecer isso, quando a gente pega esse gráfico da implantação, do tempo demora de implantação de diversas tecnologias. Se nós pensarmos lá, depois de inventado o motor a vapor, quanto tempo levou para ser implantado até chegar, eu não lembro agora o número de, vamos dizer, 300 mil, mínimo de 300 mil consumidores. Isso é um tempo. Esse tempo, que foi lá de 50 anos, uma coisa assim, a televisão demorou quase 30 anos, e assim as novas tecnologias vão entrando e cada vez o tempo de implantação na sociedade vai diminuindo a ponto de a rapidez de introdução, de assimilação, aceitação e uso social dessas tecnologias já passam, já todas elas se introduzem e atingem 1 milhão de consumidores ou de pessoas que utilizam essas tecnologias, 1 milhão de pessoas em menos de 1 ano, em questão de meses. Então a pergunta é, eu digo quanto ao conhecimento, não digo quanto ao conhecimento básico, os fundamentos da física, da química, da biologia, dos princípios de geometria ou de resistência dos materiais ou de transmissão de calor, mas as aplicações concretas para serviços e atividades que servem, que se transformam em utilidades e, portanto, geram valor para a comunidade. Eu costumo dar um exemplo só para tornar claro. Às vezes se diz que Thomas Edison foi genial porque ele inventou a lâmpada. E, na verdade, o princípio, vocês podem procurar isso, é histórico, o princípio da lâmpada já tinha sido feito em laboratório por vários cientistas, pesquisadores, e estavam testando diversos tipos de elementos para poder gerar de uma forma mais constante, mais habitual. Thomas Edison, ele tem uma ideia genial, vamos dizer, a genialidade de Thomas Edison, que ele é a primeira pessoa que desenvolve nas suas empresas o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Primeiro, pesquisa e desenvolvimento. Ele conhecia e já conhecia perfeitamente a indústria da eletricidade. Não só conhecia, como dominava todo o processo, desde a geração da energia, a transmissão dessa energia, e faltava um elemento chave nessa cadeia que a gente pode falar de invenção da lâmpada. No entanto, o princípio já estava inventado, mas que invenção é essa? Se tratava de encontrar uma solução sustentável, isto é, que pudesse ser rentável e de uso comercial. E faltava esse elo. E sabia perfeitamente, muitos anos, ele sabia perfeitamente que aquele que conseguisse o elemento chave de toda essa cadeia, que ia desde a usina, ou usina a vapor, usina elétrica, hidroelétrica, como for, todo esse processo da geração da energia, da sua transmissão, trabalhar com tensão e corrente, e chegar ao ponto consumidor. E o grande projeto que ele tinha foi iluminar Nova York, e ponto pacífico, ter um consumo abissal que ia transformar totalmente essa indústria. Então é uma indústria entrante que começa poderosamente e graças a esse passo. Então não é aquele que detém uma ideia inovadora ou um novo, enfim,
enfim, o próprio sistema, como a luz, é preciso que seja algo que esteja incorporado num processo e que se transforme vitalmente em algo que se transforme numa inovação comercial, uma inovação que se assume socialmente. Isso é a verdadeira inovação. Então, a aprendizagem contínua nós temos que ver dentro desse modo de nós encararmos. Não é? Acho que se entende isso, né? Não sei, pessoal. Aprendizagem contínua porque as transformações estão aí e é necessário ter repertório. Nesse livro sobre a inteligência criadora que estava comentando, fala disso, que o inovador e a pessoa realmente criativa e inovadora é aquela que tem repertório, é aquela que conhece, que ela percebe as necessidades humanas, está atento às necessidades e procura satisfazer essas necessidades de uma forma continuada. Bom, o pensamento crítico e resolução de problemas é outra linha, a criatividade já falamos, que deve ser criatividade inovadora, e habilidades interpessoais. O pensamento crítico os problemas. A verdade é que as necessidades humanas, elas se apresentam para cada um de nós, na nossa área, como problemas. Para um vai ser um problema educativo de como alfabetizar gente mais rapidamente, mais eficazmente e para que tenham uma capacidade de leitura razoável, coisa que nós não temos no país inteiro, uma estratégia de alfabetização que seja eficaz. Nós conhecemos pessoas que têm métodos que podem conseguir reduzir isso, a alfabetização, em menos tempo. E há práticas desse tipo. Então, essa introdução exige repertório, exige capacidade para poder ter uma criatividade de valor, é preciso ter capacidade de resolver problemas que eles estão aí na vida da sociedade. Como diminuir a diferença entre pobres e ricos que nós temos no país, porque todo esse tempo que passamos falando de questões sociais, a distância só tem aumentado. Então, temos um problema. Então, o pensamento crítico e resolução de problemas é porque os problemas estão mais complexos e é preciso ter essa capacidade de análise, capacidade de reflexão, capacidade de enxergar como colocar, qual o elemento de conhecimento a colocar num determinado problema, entendê-lo, segmentar e colocar o esforço para a solução deles. E todos nós temos que ser assim, ter essa capacidade de análise e reflexão. E aqui faço um parênteses, que nesse programa que eu estou já comercializando, redesenhando a sua vida profissional, que no fundo ele está bem preparado para o desenvolvimento dessas competências, metacompetências, que agregam valor de tal ponto na vida da pessoa que ela é capaz, numa disciplina desse programa, porque ele é um curso ou mentoria, montado sobre um esforço de disciplina que a pessoa desenvolve conhecimentos, habilidades e atitudes e chega a hábitos consolidados em 3 meses, que é a duração de curso, depois terá a manutenção que cada um pode fazer. Mas nós temos que ter essa capacidade de solução de problemas. Eu utilizo o método SWOT de duplo loop e insisto ao longo de todo o processo que a pessoa tem que conhecer-se bem, conhecer as suas forças, suas fraquezas em relação aos objetivos que está colocando, aos problemas que está querendo resolver, seja um problema em casa, um problema na empresa, um problema em sala de aula, um problema porque eu estou insatisfeito com o meu desempenho, ou porque eu estou muito satisfeito, mas eu acho que vou me acomodar e quero dar um passo mais, então quero me desenvolver. São objetivos. É utilizar uma ferramenta que a gente chama de SWOT, de duplo loop, para que a gente consiga habituar-se a reconhecer quais são forças, fraquezas, não? As oportunidades e obstáculos, e depois voltando num segundo loop, com as minhas forças que eu já listei, que sou capaz de atingir só com elas eu tenho forças para atingir esse objetivo que fixei, como aproveitar oportunidades com as minhas forças, como barrar as debilidades ou conseguir competências nas minhas debilidades que
transforma uma fragilidade em fortaleza e como também afastar ou minimizar riscos que podemos encontrar. Todos nós encontraremos riscos de todo tipo, até de resistências numa empresa, isso para qualquer transformação, qualquer mudança. Portanto, nós precisamos desenvolver essas capacidades através de algum programa robusto, não um programa simplesmente com um band-aid, né? Como se fosse uma cura assim superficial. As virtudes, os bons hábitos, ou a gente trabalha com sistemática, com um trabalho disciplinado, inclusive a inovação, eu sigo muito o Peter Drucker sobre as 7 fontes de inovação, todas elas são disciplinas que podem ser aprendidas. Uns podem aprender mais e melhor e utilizá-las mais e melhor em todas as circunstâncias, não? Desde os sucessos, né? Os insucessos que ocorram, tirar proveito deles, o inesperado, né? Que diz o Peter Drucker. Boa parte do desenvolvimento de inovação ocorre pelo inesperado. Historicamente, os maiores avanços na sociedade que se atingiram foram coisas inesperadas, ou um fracasso inesperado, ou um sucesso inesperado. Saber aproveitar esses 2 elementos. Isso é uma das fontes, e isso pode ser outro trabalho sobre a questão das fontes de inovação. E as habilidades interpessoais como conflitos. Nós estamos sempre em zona de conflito, né? Por quê? Porque todo o trabalho, não estou dizendo conflito como confronto, mas divergências de ideias. Pode-se estabelecer uma não conformidade de uma pessoa com outra, seja no plano racional das ideias, as pessoas não se entendem porque é como aquela figura, isso daqui é côncavo ou é convexo? Vai depender, não digo para tudo, né? Mas sempre depende do ângulo com que as pessoas estão estudando aquele assunto. Então, nós temos que nos pôr de acordo primeiro. Vamos ver que foco, que ângulo que estamos estudando, por que você pensa assim. E tem toda uma estratégia, tanto no aspecto racional, como no aspecto emocional. Criar um bom ambiente em que se possa pensar que não sou eu contra você, ou você contra mim, mas simplesmente nós podemos, existe uma possibilidade. Se as 2 pessoas ou as 2 empresas enxergam que há uma possibilidade de uma outra forma de pensar, que existe um âmbito muito maior de possibilidades de consórcio, de colaboração e de geração de alternativas perfeitamente viáveis. Mesmo que pessoas que tenham tido confronto durante muito tempo e tenham experiências negativas. Então, há trabalhos já sobre a questão de resolução de problemas e conflitos, que nós podemos estabelecer uma metodologia sistemática. Enfim, eu tenho lá no YouTube, na minha trilha sobre resolução de conflitos, umas boas dicas sobre o passo a passo para se conseguir encaminhar uma situação que parece incontornável, eu contra você. Bom, então já falamos aqui desse aspecto, dessas necessidades fundamentais, porque as habilidades interpessoais também são cruciais para qualquer carreira. Então, aprendizagem contínua, pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade e habilidades interpessoais. Para aqueles que estiverem interessados nesse programa Redesenhando a Sua Vida Profissional, eu deixei no Story, eu postei agora há pouco no Story, você pode clicar lá, a pessoa que quer conhecer, ter acesso ao que está no YouTube, ao projeto Desenvolvimento Pessoal, o ponto de virada. É só clicar ali, já aparece o link no próprio Story, já aparece o link do YouTube, é clicar lá, ele já muda para o YouTube. Ele tem 1h e pouco, né, de duração, foi no dia 20 que eu propus 2 coisas. Para quem tiver interesse em participar desse grupo, é o grupo que eu estou postando e-books,
e também sobre a atividade Redesenhando a Sua Vida Profissional. E acho bom conhecer o vídeo porque eu dei um passo a passo, um detalhamento, os porquês, quais são as etapas, a que visa, qual a experiência que nós tivemos nisso para desenvolver esse, não digo nem produto, essa estratégia, essa meta-aprendizagem de competências para dar essa virada no ponto de inflexão, utilizando tanto a imagem do método de Pareto, que é concentrando esforços, em alguns aspectos nós temos resultados muito maiores do que estiver esparramando os nossos esforços por um montão de áreas. E também existem áreas que nós desenvolvemos das nossas competências que depois repercutem em todas as outras. Então nós temos que ser assim estratégicos também, porque nós não dispomos de todos os esforços da nossa vontade, não dispomos de todo o tempo, e temos muitas áreas, não, de atividades, não? Cada vez se multiplica, né? Nós também temos que cuidar do aspecto familiar, do aspecto saúde, do aspecto corporal, saúde mental. Então também não podemos nos esgotarmos, e então é preciso trabalhar com inteligência. Bom, quais são os setores mais afetados pelas mudanças até o ano 2030, essa década e o início da próxima década? Tecnologia da informação, saúde e medicina, energia e sustentabilidade, o setor financeiro, educação e treinamento, uma revolução nesse capítulo de educação e treinamento, e varejo e logística. Alguns elementos assim. Em tecnologia da informação e telecomunicações, a inteligência artificial entra poderosamente. Então é bom a gente ter conhecimento. Entra aí automação, computação na nuvem e assim vai. Saúde e medicina, genômica e telemedicina. Uma engenharia com ciência e conhecimentos de medicina que transformam a capacidade de diagnóstico e também de instrumentos que facilitam tanto o diagnóstico e como o mapeamento de quais são esses vetores, não? Quer dizer, quantos instrumentos podem melhorar a saúde pública, não? Então nós temos aí demanda de profissionais de saúde, especialmente com habilidades de tecnologia, tem que saber aliar a tecnologia. Sustentabilidade, transição de fontes de energia renovável e busca de soluções mais sustentáveis. Setor financeiro, habilidades dessas para o sistema financeiro, enfim, empresas que trabalham em assessoria nessa área, e também nós temos que ter aqui especialista em análise de dados, segurança cibernética, assim vai. Na educação e treinamento é isso que nós estamos fazendo, né? Há novas formas, novos métodos, não, de aprendizagem, que é preciso nós conhecermos a forma, a maneira para poder veicular esse conhecimento. O próprio Instagram é enfim, essas ferramentas podem variar, se transformar com o tempo, com a variação histórica, mas vieram para ficar e vão se desdobrando, vão se reinventando para poder chegar a muitíssimas pessoas que precisam do conhecimento. Bom, então, como é que nós podemos nos preparar para essas mudanças? Então, assim como tem essa iniciativa do Redesenhando Sua Vida Profissional, nós temos aí que pensar em alguns elementos, não? Na aprendizagem contínua, nas habilidades técnicas, nesse pensamento crítico, habilidades interpessoais, rede de relações, estabelecer redes de relações, flexibilidade e resiliência, e assim vai. Eu vou só falar mais uns 5 minutos, a gente não vai dar para estender, e como eu vou estar todas as segundas-feiras desenvolvendo esse trabalho do desenvolvimento das competências e das metacompetências, a gente dá continuidade disso
na próxima semana, mas tem uma área, e aí eu deixo essa pergunta aí para vocês, e vocês também transmitam para outras pessoas. Peter Drucker, que vocês sabem e conhecem, é um dos, no começo, vamos dizer assim, dos anos 30, 40 do século passado, foi quem, Peter Drucker, elaborou toda uma forma de conduzir a gestão de empresas. Ele foi o inventor, o inovador, uma inovação de serviço, uma inovação de consultoria, que ele dominou nos anos 40 e 50, a APO, Administração ou MB, em inglês MBO, Management by Objectives, Administração por Objetivos. Coisa que revolucionou a área da gestão e depois foi das primeiras pessoas em falar, e realmente, historicamente, isso, de missão, visão e valores, que todos nós falamos como se fosse já léxico da gestão, mas falar de propósito numa organização, falar que a missão da empresa é uma missão social, porque a razão de ser dela, ele é um instrumento, a empresa é um instrumento da sociedade. Inclusive tem uma razão social, tem uma aprovação jurídica para poder operar na sociedade. Ela tem que ter um propósito para servir o quem? Consumidor, o cliente, mas servir a sociedade, fundamentalmente. Então, é bom back to basics, voltar ao básico, e nós entendermos esses elementos. E o Peter Drucker sempre colocou entre as duas áreas fundamentais de qualquer empresa, é a capacidade de inovar e a capacidade, como se fossem áreas da empresa, inovação e marketing. Marketing como tá ligado à questão de atender o consumo, atender o consumidor, atender necessidades. Então é manter clientes e conquistar clientes. Essas duas áreas, inovação e marketing, sempre teve na cabeça do Peter Drucker. E nós podemos pensar nesses aspectos, vamos dizer, são fundamentais para o desenvolvimento de empreendimentos, a capacidade de inovar, a capacidade de empreender, o intraempreendedorismo, a inovação como disciplina a ser desenvolvida. E ele também falava, numa das fontes de inovação, que se não me engano, não me falha a memória, é a quarta fonte de inovação, ele diz simplesmente mudanças demográficas. O que significa mudanças demográficas? Numa sociedade, entre outras coisas, mudanças demográficas, ele dizia que a transformação da sociedade, a transformação cultural, se dá por aquela faixa etária que vai crescendo com mais velocidade. E o que está acontecendo na nossa sociedade brasileira? Por incrível que pareça, se nós, há 20 anos atrás, é uma medida que se fala assim, de 0 a 12 anos, qual é a população numa determinada nação, e acima dos 60, que são pessoas já que são mais maduras, não? As pessoas que estão envelhecendo, 60 anos para cima e até 12 anos. No Brasil, esse número, a Europa está muito mais intenso. No entanto, o Brasil entrou no ritmo da Europa de envelhecimento da população muito rapidamente, estranhamente muito rapidamente. Nós estamos, o número é isso, para cada 100 crianças de 0 a 12 anos, nós temos hoje no nosso país 55 pessoas acima de 60 anos de idade. O que significa isso? Que o aumento da população de velhos está aumentando, está se intensificando. Isso tende a ser muito maior, essa velocidade,
porque está havendo, se prevê que a partir de 2030, década de 2030, 2040, a população brasileira começa a cair em números absolutos, porque hoje está, olhando a progressão, está aumentando, hoje, com os dados de 2022, com 0,5%. O que está ocorrendo? Eu listei como a longevidade cresce, quer dizer, há um crescimento da idade até a morte, então mais pessoas desejam, têm necessidade de qualidade de vida, assistência. Por exemplo, abrirá enormemente a capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas correntes, familiares, porque os custos médicos são tremendamente altos. Então, capacitação de cuidadores familiares, da própria família. Vão ter competências de cuidadores para atender uma massa cada vez maior de pessoas velhas que vão estar na sociedade, porque não haverá, com certeza haverá lugares de educação, treinamento, desenvolvimento, e que não são asilos, mas são ambientes familiares que possam acolher pessoas na faixa de 80, 85 anos, que têm muitas condições. Quer dizer, Alzheimer não significa que todo velho tem Alzheimer. É uma porcentagem, uma pequena porcentagem, não é a grande maioria. Então tem uma série de cuidados que começam a aparecer. E o que acontece com gente jovem, de 0 a 12 anos, então nós podemos pensar o seguinte: hoje, 2024, nós temos que pensar assim, daqui 6 anos, 2030, nós vamos ter muito menos jovens, muitas menos crianças de 6 anos entrando no primeiro ano fundamental. Se temos o número de hoje, esse número para 2030 será muito mais baixo. Eu tive tentando buscar exatamente esse número, ele ainda não tá consolidado, mas que é seguro, que é notório. É uma coisa de 10%, 20%, 15% a menos. Então o que acontece? A clientela, essas escolas que estão expandindo, vão ter menos clientes. Vai ser, vamos dizer assim, criança vai ser recurso escasso para educação. Bom, mas qual é a educação que vai se oferecer para uma diminuição de crianças? Vai ser uma educação muito mais setorizada, vai ser uma educação muito mais tipo premium. Como é que vai ser a educação pública? Como é que vão ser as instalações atuais? Elas vão continuar? Ou vão ter que diminuir? Ou vão ser aglomeradas? Umas vão engolir as outras e vão ficar grupos para atender aquilo que resta de demanda? Como é que vai ser isso? Está aí. Isso tudo vai ocorrer aqui, nesses próximos anos. Então, quem está? Então, inclusive, a reposição de professores não vai ser fácil. Vamos ter mais professores com idade mais velhos trabalhando em educação, que precisam de capacitação, desenvolvimento. Então, temos toda aí uma questão de reviravolta de caráter, de mudanças sociais. Então, Peter Drucker diz o seguinte: é preciso desenvolver ou ter uma gestão ou se preparar para um futuro que já aconteceu. O futuro já aconteceu porque em termos demográficos já aconteceu. Quer dizer, que os jovens estão morrendo mais hoje e chegam a 19, 20, 21 anos, menos gente, menos jovens por causa da violência. É um fato. Se a natalidade está caindo, também é outro fato. Nós vamos ter menos gente para entrar no ensino fundamental, no ensino médio e lá na universidade. Também o problema já está hoje aqui. Se nós sabemos o número hoje só tende a se intensificar, essa é uma sequência, é uma cadeia. Então, no campo educativo, no campo de objetos, roupas, tudo que seja para as diversas faixas de idade, nós vamos ter mudanças fundamentais.
já não será o mesmo mercado, já não teremos todo aquele conforto. Então isso tudo deve se pensar também pelas 7 fontes da inovação, que nós vamos poder tratar disso na próxima. Bom, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Está aqui. O Hélio diz, o senhor acha que há alguma explicação para o Brasil ter entrado tão rapidamente nessa questão da diminuição? Eu tive olhando hoje essa tua pergunta. No Brasil existem, vamos dizer, 3 ou 4 Brasis. 3 ou 4 Brasis muito diferentes. Sul e Sudeste representam a que está caindo mais rapidamente a taxa de natalidade. Quer dizer, os estados de maior poder aquisitivo, maior renda per capita, infelizmente, estão tendo menos filhos. Então, diminui mais intensamente. Os motivos, é preciso fazer pesquisa. Eu não tenho todos os dados. Evidentemente que há insegurança, há, enfim, custos altos de educação, medo de ter filhos. Então, há fatores psicológicos, fatores econômicos, todos juntos, se intensificaram. Mas existe uma cultura antinatalista que foi implantada desde illo tempore, não? Já desde quando eram políticas internacionais para a diminuição da população. E o Nordeste, Norte e Zona Central no Brasil tem, ainda Nordeste e Norte, há um crescimento razoável da população. Então aí a pergunta ainda temos que ver quais segmentar. Eu não fiz, aí teria que fazer um estudo tipo Pareto e ver o que é que está causando mais essa dificuldade. Me parece também que existem outros fatores, que é o ingresso na vida profissional demora muito mais tempo, tanto para o homem como para a mulher. Então, digamos que uma pessoa se sente mais à vontade para ter filhos mais tarde e também não está no melhor momento de ter filhos, né? Já se torna mais difícil ter filhos, né? Me parece que existem aí várias possíveis. O dado concreto, estamos trabalhando sobre dados empíricos do que está acontecendo. A sociologia, a psicologia e a economia pode analisar isso daí por outras perspectivas. Alguma pergunta a mais assim? Hélio Amorim, abraço. Quem é que tá aí? Fábio Reis, abração. Se quiserem ver esse vídeo do lançamento do programa aí, Redesenhando Sua Vida Profissional, ele tá bem explicadinho. Eu gostaria, até se alguém tiver interesse em saber mais, aprofundar, marca um call aí que eu tenho todo o desejo de transmitir qual que é a abordagem que eu tô fazendo. Ela tem dado frutos muito grandes. Alguma pergunta a mais? Porque eu acho que já vai tarde aqui, né? Nós passamos para... Então, semana que vem, segunda-feira, eu dou continuidade a essa questão, porque eu tenho aqui como avaliar um futuro que já aconteceu, como avaliava Peter Drucker. Depois, qual o impacto em novas profissões? Há uma série de dicas aqui sobre novas profissões, escassez de talentos. Quais são as principais tendências tecnológicas para 2030? Implicações éticas da inteligência artificial? Como as empresas podem se adaptar a essa mudança demográfica? E depois aqui eu tenho uma pesquisa que fiz sobre 10 profissões que se espera acontecer com maior intensidade em 2030, novas profissões.
coisa assim admirável, né? Por exemplo, o bioinformacionista, o hacker genético, o engenheiro hospitalar, analista e cientista de dados, especialista em IA e Machine Learning, analista de segurança da informação, analista de inteligência de negócios, engenheiro de fintechs e especialista em Big Data. Enfim, e ainda tem o aparecimento também disso que já está ocorrendo, é o prestador de serviço, tipo consultor, que trabalha à distância, né? E não tem, assim, ele faz prestador de serviço. Pode ter lá prestações de serviço em áreas, inclusive de desenvolvimento de produtos. Então aí tem uma série de problemas, né, éticos. Então nós podemos continuar isso mais para frente, né? Gente, agradeço vocês participarem. Vão lá como chama? No Story. Clica ali, quem não viu ainda, o vídeo do lançamento do projeto Redesenhando Sua Vida Profissional, mas eu dou um passo a passo, mostro a gênese, como é que foi as minhas experiências, quais foram os passos que acabei dando, por que aquelas competências e por que acabou gerando esse plano de mentorias, ok? Grande abraço, Sr. Gilson, tá bom? Tudo de bom. Eu estou terminando agora porque já é tarde, né? E na semana que vem a gente continua. Eu dou uma repescagem dos temas do que nós discutimos. Se vocês quiserem, já preparem algumas perguntas. 8 horas, 20 horas na próxima semana. E fazemos isso daí. Podemos fazer até as 21 horas, tá? Ok? Grande abraço, tudo de bom, até mais. Isso aqui vai, essa live ela fica gravada no Reels. Eu já fecho aqui, ele já passa automaticamente por Reels. Vocês têm acesso ali. Eu normalmente passo depois dali para o meu canal no YouTube e também divulgo lá porque tem bastante gente que acompanha por lá as produções que eu estou fazendo. Tá ok? Abração, até mais. Tchau.